Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus nessa tarde? Então encontre uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Tem gente que nem vira o pescoço. Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima então, tá bom? Mas não é para mim não, é só olhar para o Micael, né? Foi arrebatado, ó, sumiu. Então você vai ter que se contentar com quem está do seu lado aí mesmo, tá? É uma alegria poder estar aqui em Anápolis nesse lindo evento. Me emocionei aqui ouvindo a história contada pelo nosso apóstolo, pelo nosso missionário. E eu confesso a vocês que fui tocado pelo Espírito Santo. Quero cumprimentar o pastor Washington, que já me recebeu ali com um carinho tão grande. Agradecer ao conselho da Igreja Quadrangular, na pessoa do pastor Zoroastro, que me deu um abraço aqui atrás. O pastor Micael, que eu conheci, esse moço que lidera esse lindo evento. Agradecer também aqui ao deputado federal Glaustin da Focus, porque foi ele que me mandou para cá, viu? Ao Samuel, que é assessor dele, e ao Léo França, que é coordenador de cidadania do estado de Goiás. Deus abençoe a todos vocês. Eu convido a igreja a estar de pé para lermos um trecho da Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 14. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 14. Vamos ler a partir do versículo de número 16. João 14 e 16. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, peça socorro. Socorre a criatura aí. Fala que está no Novo Testamento, tá? É o quarto livro do Novo Testamento. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 14. Está escrito assim no versículo 16: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, um Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E a igreja diz amém? Feche a Bíblia, coloque no banco, na arquibancada ou na cadeira. Convide a pessoa que está do seu lado sentada, para que ela fique de pé nesse momento para orarmos. Só fique sentado se você estiver com uma criança no colo, ou se você estiver doente. Aliás, se estiver doente, já seja curado, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado e aperte a mão dele ou dela com carinho, até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Tem algum pentecostal aqui nessa tarde? Então vamos orar. Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e este santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai enviar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque este lugar com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Anápolis, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre esta convenção, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta tarde, Jesus. Toma ela nas suas mãos esta tarde e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom,
porque Ele é maravilhoso. Graças a Deus. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe para este lindo dia, para esta linda festa. O Senhor Deus tem algo muito sério, sensível e muito íntimo para revelar ao seu coração. E por isso eu conto com a atenção de todos vocês. Eu estava dizendo ao irmão que estava me conduzindo aqui, que fazer evento num ambiente como esse não é fácil. É natural, como é muito grande o lugar, as pessoas se perderem, alguns não prestarem atenção no culto, outros não pararem de andar. Mas se você puder, por alguns minutos, ouvir a voz desse velho pregador, desse veterano. Pastor Orlando disse aqui que o cabelo dele está branco e a minha barba também, né? Já sou veterano também, pastor Orlando. Então vou pedir a você que, se puder encontrar um lugarzinho para se assentar e evitar andar agora, você vai me ajudar e vai ajudar o irmão que está aí querendo prestar atenção no culto. Mas é só um pedido, não é uma ordem, tá? Porque vai que de repente você tem uma diarreia daquela que não tem Imosec que resolva. Aí por favor, você saia correndo, porque nós vamos compreender. Agora, se você puder me emprestar a sua atenção, eu vou te convidar a fazer uma viagem comigo aqui. É uma viagem só de ida para dentro do coração de Deus. Quem me acompanha nessa viagem? Então dê mais um grito daquele tamanho que só vocês sabem dar. Maravilha. Me acompanha o pastor Roberto Marinho aqui no teclado. Pastor Roberto Marinho morava nos Estados Unidos da América e ele era musicista do pastor Benny Hinn, um pastor americano. E o Roberto veio para o Brasil, deixou o pastor Benny Hinn lá e veio trabalhar com o pastor Benny Ruim aqui, né? Que sou eu, né, Roberto? Roberto, mude a música para mim. O texto que eu li nessa noite, ou melhor, nesta tarde, é um texto tão simples, tão conhecido, que ele chega a ser um catecismo daqueles crentes que são lá da minha época, que nós chamamos de crentes pentecostais raiz. Eu li a Bíblia Sagrada inúmeras vezes. A primeira vez que li a Bíblia eu tinha 9 anos de idade, e eu era coroinha lá na paróquia Cristo Rei, e o meu líder espiritual era o Padre Ângelo, um homem bravo que só Jesus na causa. Não era tão bravo quanto o pastor João Antônio, que eu conheço, já preguei lá em Goiânia, mas chegava quase no seu nível. E eu me lembro que lá naquela igreja eu aprendi a amar a Bíblia. E a Bíblia que eu li pela primeira vez era a Bíblia Ave Maria. Era uma Bíblia que tinha 7 livros a mais do que o nosso. Menino prodígio, 9 anos eu não entendia muito, mas algumas coisas da Bíblia saltaram diante de mim, e isso modificou completamente a minha maneira de ver o mundo. Passado o tempo, tenho lido a Bíblia mais de 30 vezes, escrevi mais de 20 livros sobre a Bíblia, inclusive uma enciclopédia bíblica, e formei ao redor do mundo mais de 8.000 alunos na nossa escola de teologia, o Instituto Carisma. Mas mesmo assim, eu ainda me sinto como um aluno da Bíblia Sagrada. Estou falando isso só para dizer a vocês que nem sempre lendo um texto, este texto conversa com a gente. O capítulo 14 do Evangelho de João foi fazer sentido para mim quando eu ainda era jovem, quando eu tinha os meus 15 anos de idade, estava evangelizando as ruas da minha cidadezinha, e eu carregava comigo um calhamaço de folhetos evangélicos. E eu me lembro que antes de entregar um folheto, o meu líder de mocidade me ensinou a ler, porque se alguém me perguntasse o que estava escrito, eu saberia dissertar sobre ele. E eu me lembro que numa tarde de domingo eu estava lendo um folheto que me foi entregue. Era um folheto grande da Sociedade Bíblica do Brasil, e em cima havia um cabeçalho, era um desenho de uma floresta, e embaixo vinha um texto que começava dizendo assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, eu vou preparar lugar, e depois virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Olhe o poder desta palavra, que apenas de recitá-la, alguns crentes reverberaram adorando a Jesus. Nesse dia esse texto entrou no meu coração e passou então a fazer parte da minha vida, do meu métier evangélico.
Com o passar do tempo, fui me aprofundando, tentando entender o que Jesus estava dizendo aqui, e compreendi através do estudo profundo da teologia, que o capítulo 14 do Evangelho de João, ele está no lugar errado. Entenda você que a Bíblia Sagrada que você carrega nas mãos, ela não está escrita em ordem cronológica. Nem todos os livros que estão escritos um após outro, foram escritos um após outro. Da mesma forma, algumas histórias do Novo Testamento, da vida de Cristo. O capítulo 14, por exemplo, que está no meio quase do Evangelho de João, deveria ser escrito no final. Ele deveria anteceder o dia ou a noite em que Jesus Cristo, depois de cear, foi traído. Porque o capítulo 14 do Evangelho de João é um capítulo de despedida. Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. E a palavra discípulo significa alunos. E esses alunos tinham um mestre, tinham um professor, que era o Rabi da Galileia, que era aquele homem chamado de Yeshua, conhecido como o Machia de Israel. Quem conhece a história de Jesus sabe que nós erramos quando falamos que Jesus teve 12 discípulos. Isso não é verdade, pastor Washington. Jesus teve centenas de discípulos. Só em Lucas capítulo 10, ele enviou uma comitiva de 70 discípulos para evangelizar. Então Jesus não teve 70 discípulos ou 12, ele teve centenas. Depois do milagre que ele efetuou nas bodas de Caná da Galileia, ele deixou de ser deixou de ser apenas o filho de José e Maria, o carpinteiro, para se tornar uma figura pública e uma figura enigmática, emblemática e poderosa. Depois que ele transforma a água em vinho, a privacidade dele desaparece. As pessoas começam a ouvir que há um Messias em Israel, e esse Messias traz para eles uma mensagem de paz, de lucidez, de transformação e de arrependimento. As pessoas em Israel viviam sob o jugo de Roma, e Roma havia roubado tudo dos judeus, incluindo a sua dignidade. Eles eram escravos na sua própria terra, eles perderam a vontade de existir e viver, sabiam que estavam debaixo de um chicote enviado pelo próprio Deus, numa espécie de juízo. E quando eles ouvem falar que um homem está pregando uma palavra diferente, que ele entra na contramão com os líderes religiosos, e que pelas mãos deles acontecem milagres, as pessoas abandonam as suas casas, abandonam os sítios, abandonam as fazendas, e famílias inteiras em procissão começam a andar atrás daquele Nazareno. Chegou um tempo em que Jesus tinha ao lado dele 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Imaginem vocês, 15.000 pessoas, muito mais gente do que muitas cidades aqui no estado de Goiás, inclusive do estado de São Paulo, onde eu moro. Essas pessoas abandonaram tudo, porque viam nele a esperança, a luz, porque viam nele alguém em que eles pudessem se alicerçar. Então, depois que Jesus chama essa multidão, milhares de discípulos, pessoas que caminham ao lado dele para aprender, ele começa a perceber que no meio daquela multidão, 12 deles se destacam. Esses 12 alunos que se destacam, ele chama para estar mais perto dele. Os demais acompanham ele de longe. Esses 12 passam a caminhar com ele, passam a morar com ele, passam a respirar o mesmo oxigênio dele. E depois de 3 anos e meio, mesmo tendo sido um professor bravo, porque teve dias que ele olhou para eles e disse: se não querem ouvir o que eu falo, vão embora daqui. E foi o grande Pedro que disse para ele: para onde iríamos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Depois de ter testado esses 12 homens, chegamos em João 14. Jesus olha para esses 12 discípulos, esses 12 alunos, e diz: hoje vocês vão se formar. O capítulo 14 do Evangelho de João é o capítulo da formatura. Eu quero que você se lembre da sua formatura, ou do primeiro grau, ou do segundo grau, ou da faculdade, do nível superior. Depois de anos a fio, aprendendo com seus mestres, sendo reprovado às vezes, sendo aplaudido às vezes, ficando de gancho às vezes, no final você passou de ano e você agora vai receber um diploma. Esse diploma vai tirar o nome de aluno de você, e alguns deixam de ser alunos para serem mestres, deixam de ser alunos para serem doutores, deixam de ser alunos para serem médicos, etc e etc. No capítulo 14 é o capítulo da formatura.
O mestre, o Rabi da Galileia, está diante dos 12, os únicos que passaram no teste. Começaram com milhares lá atrás, só 12 passaram no teste. Ele olha para esses 12 e diz assim: depois de 3 anos e meio, vocês passaram. E eu estou aqui hoje só para dizer a vocês: vocês passaram com louvores. Vocês a partir de hoje deixarão de ser discípulos para serem mestres também. Vocês deixarão de caminhar ao meu lado para que pessoas comecem a caminhar ao seu lado também. Vocês vão receber autoridade, vocês vão receber poder, vocês vão receber unção, inspiração. E eu imagino que Jesus, depois de dar esse discurso, espera que esses homens fiquem felizes. Mas ao olhar para o semblante deles, eles não estão felizes, eles estão tristes. Por quê, pastor? Porque Jesus vai começar o capítulo 14 dizendo: gente, não fique triste, não se turbe o vosso coração. Vocês se formaram, então é hora do professor ir embora, e é hora de vocês assumirem o lugar do professor. E meninos, o sonho do professor é que o aluno seja melhor do que ele. Assim como o pai sonha que o filho vá onde o pai não foi, todo professor sonha que o seu aluno supere. É assim no ciclo da vida. Com Jesus não era diferente. Pastor, pega leve, o senhor está dizendo que Jesus disse para aqueles 12 que eles seriam melhores do que ele? Exatamente. E foram palavras de Jesus no capítulo 14. Jesus disse para eles: vocês agora que se formaram, vocês farão as obras que eu faço, mas vocês farão obras maiores do que aquela que eu faço. Eu não sei se você já parou para meditar nesta palavra, porque todas as vezes que eu paro para meditar, acontece o que aconteceu agora. Me sobe um arrepio pelo alto da coluna. Quer perguntar por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Simples. Porque Jesus está dizendo para eles que eles serão maiores do que ele. E na mente deles estão as lembranças. Quais, pastor? As lembranças de Jesus lá em Betânia, dentro de um cemitério, mandando tirar uma pedra, e ele chamando um defunto depois de 4 dias morto, que poderia estar podre. E ele não olha para a podridão, não olha para o tempo, ele só olha para dentro da tumba e diz: Lázaro, sai para fora. E aí Jesus diz: eu ressuscitei o morto de 4 dias, mas vocês farão obras maiores do que essa. Não entendeu? Eu vou falar melhor. Jesus curou cegos, e ele está dizendo: vocês farão obras maiores do que essa. Jesus levantou paralíticos, mas ele está dizendo: vocês farão obras maiores do que essa. Jesus fez mudos falarem, e ele diz: vocês farão obras maiores do que essa. Ele expulsou demônios poderosos, por exemplo, um tinha o nome de Legião, e ele diz: vocês farão obras maiores do que essa. Mas tem uma obra que Jesus fez, que quando eu lembro dela, eu entro em pane, porque o maior milagre que Jesus fez não foi tirar o morto da tumba, foi olhar para um homem e uma mulher e dizer assim: perdoado são os seus pecados. Ei, se a gente na cadeira, você é pecador lavado, Jesus está dizendo: eu perdoei pecados, e vocês farão obras maiores do que essa. Alguém acredita nessas palavras de Jesus? Mesmo tendo falado tantas coisas assim, isso não alegrou o coração deles. E Jesus está lendo a mente deles, tentando entender por que o semblante deles ainda está em prantos. E eu imagino Jesus lendo na memória deles as lembranças. Lembranças do que, pastor? Eles dormiam ao lado dele, eles acordavam ao lado dele, eles almoçavam com ele, jantavam com ele, tomavam café da manhã com ele, eles faziam cruzadas com eles, eles aprenderam a fazer milagres com ele, eles expulsaram demônios ao lado dele. E agora, essa figura tão enigmática que era Jesus, que estava ao lado deles, que não deixava eles sentirem necessidade de nada. Você se lembra o dia que esses discípulos foram assistir um outro culto? Chegaram perto de Jesus e disseram: fomos na igreja do pregador João Batista, e lá nós vimos que os discípulos de João Batista sabem orar, e nós não sabemos. Jesus, ensina-nos a orar. Não era simples Jesus falar: é claro que eu vou ensinar vocês. Mas não, Jesus olhou para eles e disse: para quê? Eu estou aqui. Vou falar de novo. Eles querem aprender a orar, porque orar é falar com Deus, é pedir proteção, é pedir unção, é pedir que Deus dê a você suprimentos. E os discípulos falam: ensina-nos a orar. E Jesus disse: para quê? Eu estou aqui.
É a maneira de dizer: enquanto eu estiver com vocês, o lobo não vem. Enquanto eu estiver com vocês, demônios não tomam posse de vocês. Enquanto eu estiver perto de vocês, há uma redoma de fogo ao redor de vocês. Eles aprenderam a se escorar em Jesus. E Jesus entende que eles estão tristes porque eles eram íntimos dele. Já perdeu uma pessoa íntima? Lembra que quando você se formou na faculdade, na escola, os amigos com quem você ficou a vida toda, cada um foi para um canto. De vez em quando você entra lá no Facebook e encontra um deles, e aí vem as memórias, e você fica todo sorumbático. De vez em quando alguns até conseguem marcar uma reunião, e lá vem todo mundo, e todo mundo vem contar histórias do passado, porque a intimidade gera isso. Os discípulos eram íntimos dele, e essa pessoa que eles amavam, respeitavam, está dizendo: eu estou indo embora. E eles ficaram tristes. Quando Jesus percebeu que a tristeza deles é porque eles não conseguiriam viver mais sem a presença dele, sem a intimidade dele, Jesus olha para eles e diz assim: fiquem tranquilos, eu vou, mas um outro vem. Vou repetir: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei para vós um outro Consolador. Esse texto no Novo Testamento foi escrito em grego, e a palavra grego para outro Consolador significa: vou enviar para vocês alguém igualzinho a mim. Ele não será menor do que eu, e não será maior do que o Pai. Eu, ele e o Pai somos um. O meu Pai já veio do céu para a terra e ficou com vocês no Velho Testamento inteiro, de Gênesis até Malaquias, nas 5 primeiras dispensações bíblicas. Na dispensação da inocência, consciência, governo humano, era patriarcal e lei, Deus Pai, Jeová, o grande, o eterno, ele esteve entre o povo. Termina o Velho Testamento e Deus retorna para o céu. 400 anos depois que terminamos o Velho Testamento, Deus Pai, lá no céu, resolve enviar para a terra Deus Filho. E então vem Deus Filho e fica com os discípulos no início da era da graça por 33 anos e meio. E agora Jesus está dizendo: o Pai já veio, eu já vim e vou para o céu, mas quando eu chegar lá, eu vou mandar um outro. Você ainda não entendeu. Eu vou mandar um outro. E eu imagino na mente dos judeus que amavam tanto a angelologia, dizendo: o Senhor vai mandar quem? Miguel? O Senhor vai mandar Gabriel? O Senhor vai mandar um querubim, os serafins, os ofanins? O Senhor vai mandar o arcanjo? E Jesus dizendo: não, eu vou mandar para vocês o Espírito de verdade. Um Espírito de verdade que o mundo não pode receber. E não pode receber porque não o vê e nem o conhece. Aí Jesus olha para ele e diz assim: mas vós o conheceis, e ele estará convosco. E se tudo der certo, um dia ele vai deixar de estar convosco para estar dentro de vocês. Eu vou falar de novo porque eu acho que tem gente acordando. Jesus fez 2 promessas. Quando este Espírito descer aqui, primeiro, ele vai estar do lado de vocês. Pergunta: por quê? Porque ele vai tentar conquistar vocês. Ele vai tentar ser amigo de vocês. Ele vai tentar ser íntimo de vocês. E se vocês atingirem com ele o mesmo nível de intimidade que vocês atingiram comigo, um dia ele vai deixar de andar do lado para andar dentro de vocês. Eu imagino Jesus dizendo: quando eu cheguei aqui, eu não falei para vocês: é chegado o reino de Deus entre vós? Pois agora eu digo: o reino não é chegado entre vós, o reino está dentro de vocês. Quem acredita nessas palavras e pode dar um grito para animar esse velho pregador? Os discípulos ficaram então na esperança de que viria sobre eles este Consolador. Eles não sabiam como seria, nem quando seria. Logo depois que Jesus é traído, morto e ressuscitado, por um período de 40 dias ele aparece a 500 testemunhas, não à toa. Ele marca um encontro com essas 500 testemunhas lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, na salapé de uma montanha. Foi para isso que ele apareceu a 500 testemunhas.
E ele diz para eles: me encontrem lá no solapé da montanha, dia tal, hora tal, porque eu tenho meu último sermão, meu último ensinamento. Em Lucas 24:49, ele reúne apenas os seus especiais, e diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, tem 500 testemunhas olhando para Jesus, e Jesus está dizendo: o que eu tinha para falar para vocês era isso: vocês vão receber poder do alto, vocês vão ser revestidos de poder para serem minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. E Jesus diz: vocês já foram vestidos com o Espírito Santo, agora vocês serão revestidos com o Espírito Santo. E quando Jesus desaparece, eles correm para Jerusalém e entram dentro de um cenáculo. O cenáculo não era uma igreja grande, era uma sala de uma casa. Entram 500 pessoas. Quantas pessoas? E eles começam a orar. Um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e de repente começam as festas dos judeus. As festas judias sempre reuniam muitas pessoas. 6 milhões de judeus estavam reunidos em Jerusalém em Atos capítulo 2. Se você terminar de ler Atos capítulo 2, você vai ver 14 nações ali representadas, de judeus que haviam sido esparramados pelo mundo por aquela diáspora antiga. 6 milhões de judeus reunidos ali em Jerusalém. Judeu faz barulho por natureza. 6 milhões de judeus comprando, vendendo, cambiando, cantando, orando, sacrificando, abraçando amigos. Pense num barulho de 6 milhões de pessoas, e num cantinho tem quase 500 pessoas em oração. Daqui a pouco essas 500 pessoas não conseguem permanecer em perseverança, começam a ir embora. 1, 2, 10, 100, 200, 380 e qualquer coisa vão embora, porque não suportaram esperar, porque Jesus não disse quanto tempo era, ele só disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. 10 dias depois da ascensão de Jesus ao céu, eles estavam em quase 120 pessoas, e Jesus vai cumprir o que ele disse em João capítulo 14. Vou lembrar vocês o texto: estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, forte e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos, repito, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E naquele dia, o Espírito Santo deixou o céu, veio de mala e cuia para esse planeta, desceu sobre quase 120 pessoas, deu a eles algo que eles nunca tiveram, deu a eles experiências físicas e invisíveis, deu a eles línguas que não eram da terra, deu a eles poder para pregar com ousadia como nunca antes pregaram. O testemunho está em Atos 2, porque quando esses crentes ficaram cheios do Espírito Santo, eles saíram da casa e começaram a fazer coreografias pentecostais, começaram a pular, gritar, profetizar. E os judeus que estavam ali na festa, 6 milhões, começaram a ver aqueles judeus pulando e começaram a dizer: a esta hora do dia esses homens e mulheres estão bêbados. E Pedro, o fracote, Pedro, que 53 dias antes, 53 dias antes deste evento, havia negado Jesus diante de uma vendedora à noite. Pedro, quando escutam aquelas pessoas caluniar a igreja que nascia dizendo que eles estavam bêbados, Pedro saltou no meio da multidão e disse: aqui não tem ninguém bêbado. O que está acontecendo aqui é o que foi predito pelo profeta Joel, que disse: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E naqueles dias, diz o Senhor, eu levarei o meu espírito sobre os que estão perto e os que estão longe, sobre os servos e as servas, e então virá o poderoso e terrível dia do Senhor. Resultado: Pedro pregou um sermão de alguns minutos, e a Bíblia diz que 3.000 almas se converteram. Eles não se tornaram simpatizantes,
Não eram pessoas que gostaram de ouvir: Pedro, eu vou visitar a sua igreja, mas não quero compromisso. A Bíblia diz conversão. 3.000 almas se converteram, mudaram de caminho, trocaram de religião, abandonaram os princípios antigos. Por quê? Porque Pedro pregou apenas? Não, é porque havia dentro de Pedro uma autoridade, havia dentro de Pedro uma unção. E o que eu vou falar agora é só para quem é espiritual. Não havia dentro de Pedro algo, havia dentro de Pedro alguém. Havia dentro de Pedro agora alguém. Pastor, e por que o senhor está pregando sobre isso? Já já você vai entender. Em Atos dos Apóstolos capítulo 12, inaugura-se a igreja recebe o poder do Espírito Santo, os crentes falam em línguas, pregam com ousadia e começam a curar os enfermos. No capítulo 3, Pedro e João levantam o paralítico que estava lá na porta do templo chamado Formosa, e Pedro engata um segundo sermão, e agora a Bíblia diz que quase 5.000 almas se convertem a Jesus. Ei, pastores, amigos, companheiros de ministério, 2 pregações e Pedro tem uma igreja com 8.000 membros. Ninguém entendeu, vou falar de novo. 2 cultos, 2 pregações e Pedro tem 8.000 membros. A igreja cresce com ousadia. Saímos de Atos capítulo 2, entramos em Atos capítulo 4. Atos capítulo 2 é o marco zero do início da igreja. No capítulo 4, a igreja de Jesus Cristo já tem 8 anos de vida. No capítulo 4, um diácono subiu até Samaria, foi cuidar de órfãos e viúvas. Chegou lá, alguém começou a perguntar de Jesus. Ele não perguntou para o alto clero, não perguntou para a convenção se podia pregar ou não. Não tinha ninguém olhando. Ele andou a pregar o evangelho e as pessoas começaram a sentir fome e sede de Jesus Cristo, e eles começaram a aceitar o Senhor. Formou-se uma igreja. O diácono volta em Jerusalém e fala: Pedro, João, eu preguei, não sei se podia pregar, mas lá em Samaria há um avivamento. Pedro e João foram lá para ver. Chegou lá e encontrou uma igreja viva, e a Bíblia diz: e Pedro e João, orando pelos crentes em Samaria, eles foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. 10 anos depois do Pentecoste, Pedro vai até a cidade de Cesareia Marítima, e ele encontra ali em Cesareia Marítima um pagão, um europeu, chamado Cornélio. Cornélio está na casa dele, com a família dele, os amigos dele. Cornélio está ali com os seus parentes mais próximos e os empregados. Ele queria ouvir falar de Jesus. Pedro não levou torcida organizada, Pedro não levou um coral para preparar o ambiente. Pedro entrou na casa de um pagão, repito, na casa de um pagão, repito, na casa de alguém que adorava imagens. E Pedro começou a falar a história de Jesus, e eu vou deixar Pedro falar. E enquanto eu pregava, o céu se abriu e o Espírito Santo caiu sobre a casa de Cornélio, e todos, repito, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Atos dos Apóstolos capítulo 19, 20 anos depois. Quantos anos, igreja? Paulo está na Grécia. Ele chega em Éfeso. Ele vê uma cidade dominada pela idolatria e uma guerra espiritual, porque os maiores feiticeiros da Grécia estavam ali. Havia ali o templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios, uma potestade, um principado, um templo com 800 portas, 200 de cada lado, com 800 sacerdotes e sacerdotisas feiticeiros, que davam um culto à deusa Diana em forma de orgia. As pessoas queriam favor da deusa, iam em uma daquelas portas, escolhiam um sacerdote, uma sacerdotisa, levavam o seu sacrifício, e o sacerdote ou a sacerdotisa, possesso pelo espírito de Diana, dizia: entre dentro do templo, 800 quartos dentro daquele mausoléu, e lá dentro as pessoas davam um culto de orgia, sexo explícito e livre, homem com homem, mulher com mulher, homem com animal, mulher com animal, e uma coisa perversa. Era esse o espírito que habitava na cidade de Éfeso, fora os centros de feitiçaria. E Paulo entra naquela cidade apavorado, sentindo o peso do inferno. Ele vira uma esquina, em Atos 19, ele vê 12 homens andando na sua direção. Ao olhar para eles, o espírito de revelação vem sobre Paulo, e Paulo discerne que aqueles 12 homens eram crentes. E Paulo se aproximou dos 12 crentes que não tinham Bíblia, não tinham roupa de crente, mas tinham espírito de crente. E ele olha para eles e faz uma pergunta.
Uma pergunta estranha. Um crente encontra o outro, pergunta: de que igreja você é? Qual é a sua convenção? Como é que se cumprimenta lá? Paz do Senhor, paz de Deus, shalom ou oi? Paulo olhou aqueles 12 crentes e fez uma pergunta: vocês conhecem o Espírito Santo? Eu me emociono quando eu falo isso. A igreja só tem 20 anos, Washington. Ela começou com fogo e milagres. 20 anos depois, Paulo pergunta para os crentes: vocês conhecem o Espírito Santo? A resposta deles dá dor: nós nunca nem ouvimos falar que existe tal Espírito. Paulo entendeu por que aquele lugar era tomado por demônios e idolatria. Porque ali já tinha uma igreja. Os crentes eram batizados no batismo de João para o arrependimento. Eram homens piedosos, santos, mas não eram homens de poder. Não conheciam o Espírito Santo. Zoroastro, como pode uma igreja, depois de 20 anos, esquecer aquele que foi a força motriz, aquele que a fez crescer, aquele que a fez dominar? Eu chorei quando eu vi aqui o pastor Orlando, nosso grande reverendo, dizer: mandaram um recado para nós, obreiros mais novos: quer ver a sua igreja crescer? Cure os enfermos. Mas como vão curar os enfermos se não tem poder? Como podem curar os enfermos se não conhecem o Espírito Santo? Ou você acha mesmo que é essa sua mão que cura os enfermos? Olhe para suas mãos, por favor. Não sei se você é amigo delas. O que é que você vê quando olha para elas? Dedos, anéis, unha encravada, calos. Você acha que é essa mão que cura? Olhe para os seus pés. A Bíblia diz que onde a planta do seu pé pisar, o Senhor te dá por herança. Você acha mesmo que esse pé cheio de frieira, joanete, chulé, unha encravada, é esse pé que toma posse? Não. Tem algo muito mais poderoso. Querido, você vem cá correndo. Você com a garrafinha na mão rápida, tem que ser correndo. Isso. Você vai me ajudar. Fique aqui do meu lado. Põe sua mão esquerda na minha cintura e segure firme. Sua mão direita em cima da minha mão direita. Feche a sua mão. Seu pé direito na frente. Pé direito na frente. Pé esquerdo. Vamos lá, numa sincronia. Vamos caminhar. Não, mas andar direitinho. Devagarinho, tranquilo. Vai lá, pé direito. Isso, andando, tranquilo. Parando, virando. Aí você pergunta: o que é isso, pastor? Pergunte. Só falo se todo mundo perguntar. Isso aqui é você? É você caminhando? Você pensa que está sozinho, mas não está. Quando você vai curar os enfermos, porão a mão sobre eles e os curarão. Quando você ergue a sua mão, não é só a sua mão que vai uma outra mão junta, invisível, a mão criadora, a mão que traz à existência aquilo que não existe. Ela que manda a enfermidade embora. Quando você levanta o seu pé, agora tem que ter equilíbrio, e você vai tomar posse de uma terra, não é só o seu pé que pisa. Quando você pisa, um outro pé pisa junto. Ele está dentro de você. Vou falar de novo. Ele está dentro de você. Ou pelo menos deveria estar. Por quê, pastor? Porque tem alguns que estão aqui me assistindo que parece que ele não está dentro dele. Estão nesse culto, vieram para esta festa, para este evento pentecostal, e não param de olhar o pregador com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Veio para uma reunião pentecostal, mas não consegue abrir a boca nem para respirar. Fica olhando o pregador com essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto. Vem para uma reunião como essa e olha para a gente com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Ei, isso aqui não é um teatro. Ei, isso aqui não é um cinema. Isso aqui é um quartel-general preparado para a guerra.
gentileza, mão direita levantada para o céu bem alto. Faz uma coreografia, chacoalha a sua mão assim. Se tiver alguém filmando, faz uma tomada disso, porque fica muito bonito. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado. Agarre a pessoa. Pede licença, se ela achar ruim, fala: o médico falou para não contrariar o pastor Marco. Agarrou? Chacoalha a pessoa até ela ficar irritada. Não irrita, chacoalha até ela ficar irritada. Acorda ela. Diga para ela: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, ela sacode. Para isso, Deus te trouxe aqui para sacudir a sua sensibilidade, a sua fé, o seu ministério. Deus te trouxe aqui para sacudir a Nápoles. Olhe para mim. A doutrina do Espírito Santo, chamada paracletologia ou pneumatologia, deve ser resgatada. O Espírito Santo está entre nós, mas é desprezado. As pessoas acham que ele é um vento, acham que ele é uma labareda de fogo. Outros acham que ele é um pote de azeite ou um copo de água, e ele não é nada disso. Esses símbolos são símbolos dele, esses elementos são símbolos dele. Como a água limpa, o Espírito Santo limpa. Como o fogo purifica, o Espírito Santo purifica. Como o vento esparrama, o Espírito Santo esparrama. Como o óleo consagra e separa, o Espírito Santo consagra e separa. Mas ele não é um elemento, ele é uma pessoa. E como pessoa, ele tem atributos de uma pessoa. E eu até hoje, viajando no mundo, são quase 100 países onde já preguei. E no Brasil, mais de 4.000 municípios. Eu nunca encontrei um ser humano que goste de ser desprezado. Você já foi desprezado? Já chegou em um ambiente onde você chegou e as pessoas ignoraram a sua presença? É bom? A indiferença é boa? Jesus um dia chegou em Cafarnaum. Na entrada da cidade ele deu um grito: ah, Cafarnaum! Haverá menos juízo para algumas cidades que cometeram pecados grosseiros do que para vocês. Se eu tivesse feito lá em Corazim, outra cidade, os milagres que eu fiz aqui, aquele povo tinha sido salvo. E vocês cometeram um pecado pior do que o deles, pior do que orgias, pior do que pecado da carne. E eu falei: Deus, qual era o pecado de Cafarnaum? E o Senhor me disse, Mateus 5: e Jesus saiu de Nazaré e desceu a Cafarnaum, onde foi morar à beira-mar. Quando Jesus chegou em Cafarnaum, no princípio as pessoas gostavam dele, iam lá para receber oração e ele curava. Era para a história continuar. Jesus saía pregando, depois disso ele voltava na cidade, passava perto das pessoas e as pessoas o ignoravam. Acostumaram com a presença dele tanto que já não davam mais atenção para ele. Jesus parou e disse: ei, por que me desprezam? Não há nada pior do que o desprezo. Perguntamos por que os milagres sumiram. A resposta está aqui: quem cura é ele através de nós. Então, ele não está em nós, não há cura. E por quê, pastor? Porque o símbolo dele é uma pombinha. Lembra Noé soltando uma pombinha 3 vezes? Pai, Filho e Espírito Santo. Lembra do Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba? Por que uma pomba? Por que não uma águia? A águia é reverenciada pelos crentes. Tem livro sobre a águia, crente águia, pastor águia. Tem mensagem sobre a águia. Ele não vem em forma de uma águia, porque a águia, o corvo, o urubu são aves de rapina. Eles matam, eles ciscam, eles comem carne em estado de putrefação. E para isso, eles têm ácido no seu estômago. Eles têm aqui fel, para ajudar a dissolver a carne podre com os vermes e os ossos. A pombinha é a única ave que não tem fel no estômago. Você nunca vai ver uma pombinha ciscar carniça. Você nunca vai ver uma pombinha descer onde tem coisa podre. Pastor, isso dói. Dói, mas é a verdade. Como ele pode descer sobre você? Você tem uma vida dupla. Aqui é uma coisa,
lá é outra. Como pode Ele se manifestar sobre você? Olha o que você está fazendo agora. Eu vou até fechar o olho, senão eu entrego. Gente, eu sou crente velho demais. Tem casais sentados aqui, namoradinhos, dando beijo no rosto enquanto eu estou pregando. A mão do rapaz está na costa da moça, passando a unha. Só Deus sabe o que ele está falando para ela. E aí nós queremos que aconteça sinais. Queremos que venha Jesus batizar com o Espírito Santo. Como é que Ele pode te batizar com o Espírito Santo se você não para de mascar essa desgraça desse chiclete? Tenta mascar chiclete na presença de um juiz. Mas tenta ir numa reunião especial mascar chiclete, para você ver a repreensão que você toma. Aqui não é a casa da mãe Joana. Aqui ainda é o quartel-general de Jesus Cristo. Nós não conhecemos mais Ele, porque Ele não pode descer mais entre nós. Quando o Espírito Santo dá um rasante e tenta pousar, o mau cheiro, a vida dupla, os pecados de estimação, a falta de compromisso, a falta de prioridade, vem na frente. Não, pastor, calma aí, pastor, eu sinto Jesus, eu choro na hora do louvor. Querida, você chora escutando o Gustavo Lima em casa. Lágrima de emoção, crocodilo. O senhor se acabou de chorar no filme do Titanic, quando Leonardo DiCaprio, segurando na madeira, olhou para Rose e disse: tchau, Rose, e foi afundando, com aquela boquinha azul. Até hoje eu não entendo porque que ele não subiu naquela madeira. Cabia ele, a Rose, mais 5 lá. Por que que ele afundou? Só o cineasta para explicar. Não é mera emoção, é presença. Não é mero arrepio, é a presença. Você pode não acreditar, mas enquanto eu estou pregando, Ele está aí. Ele está passando perto de você, te olhando, fazendo anotações. Ele está vendo como o seu coração bate na medida que o pregador vai pregando ou o cantor canta. Ele vai medir o seu batimento cardíaco, se você se desequilibra, se você sonha, se você tem desejos. Como é que você acha que pregadores que já pregaram aqui, esses que deram testemunho e eu, chegamos até aqui? Você acha mesmo que Deus me chamou porque eu sou bonitinho? Não, eu tenho espelho na minha casa. Aliás, se a unção fosse dada por beleza, eu e o Roberto não entrava nem no céu. A unção é dada pela paixão, pelo desejo, pela entrega, pela intimidade. E Ele está aqui. Mas você não percebe Ele. E Ele está aqui tentando te conduzir. Ele está aqui tentando te levar para uma posição mais alta. Percebeu que os crentes mais modernos não gritam, não pulam, não fazem aquelas coreografias de antigamente? Você vai falar coisas: não, eu não sou mais um crente menino, eu agora sou estudado, eu falo how are you? Ah, coisa ruim. Não é nada disso. Não é sobra de intelecto, é falta de percepção, é falta de sensibilidade. Ele está aqui. Lembra que todas as vezes que eu citei os textos, eu fiz questão de dizer que todas as vezes que o Espírito Santo desceu, Ele desceu sobre todos. Atos 2, desceu sobre todos. Lá no capítulo 4, em Samaria, desceu sobre todos. Lembram disso? Casa de Cornélio, desceu sobre todos. Lá na Grécia, desceu sobre todos. Por que que enquanto eu prego, uma ali está chorando, falando em línguas, e o outro ali está abrindo a boca de sono? Por que que alguém lá em cima está adorando a Deus e o outro não para de olhar para o relógio para ir embora? Por que que Ele não desce mais sobre todos? Porque existem barreiras que os separam. Mas nessa madrugada, o Senhor Deus vai te visitar. Lá pelas 3 da manhã, eu estou profetizando, o Senhor vai te acordar para ter um particular contigo. E Ele vai confirmar as coisas que eu estou falando aqui nessa tarde. Talvez agora, por causa do sol quente, a barriga está cheia, você não está percebendo. Mas de madrugada, o Espírito do Senhor vai entrar dentro dos seus aposentos e vai dizer para você:
quer vencer esta guerra, quer um avivamento, quer de fato a paz, quer de fato essa glória, não é com os braços cruzados, não é passando o culto inteiro filosofando, olhando para o céu dizendo to be or not to be, that's the question. Não é assim que ele vai vir. Quer ver o Espírito descer? Reaja. Quer ver o Espírito Santo tomar os profetas? Reage. Reagir como, pastor? Sei lá, faz alguma coisa. Grita, pula, planta bananeira, agarra o diabo pelo chifre, esfrega a cara dele no chão, chuta a cara dele para o inferno, mas sai dessa terra. Onde está a igreja do poder, a igreja da autoridade? Junte essas palmas, um grito para acordar a cidade de Anápolis inteira. Eu era cortador de cana de açúcar. Eu banhava laranja, algodão e café. Morávamos em 12 pessoas dentro de 2 cômodos. Eu não tenho nome de pai no meu registro, sou o famoso filho bastardo. Minha mãe não sabe ler nem escrever até hoje. E levou 35 anos para Jesus salvar ela. Moro numa cidadezinha desse tamanho. E aí alguém disse: como é que você voou tão alto? E eu digo: eu encontrei um amigo. Não era de carne, não era de osso, era invisível. Eu nunca o vi, mas eu sempre o senti. Uma irmãzinha só tinha 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Irmã Maria de Paula. Eu era novo convertido, ela me chamou e disse assim: meu filho, eu vi você brilhar. Eu disse: por quê? Ela disse: porque o Espírito Santo quer algo de você. E eu falei: como é que eu descubro? Ela disse: você tem que fazer uma escolha, ser mais um ou ser diferente. Eu disse: qual a diferença? Ela disse: ser diferente custa caro. Não vão querer ser seus amigos porque vão te chamar de louco, desequilibrado, fanático, santarrão, maluco, beato de igreja. E aconteceu tudo isso. Eu tinha 16 anos, estava orando no meio do mato, porque eu ainda oro no monte, não sei se você é contra isso. Eu ainda subo no meio da montanha para orar e me rasgo na presença de Deus. Eu estava orando um dia e gritei: Senhor, eu queria ser como os meus amigos são, descolados, namoradores, viajantes. Eu não consigo, por que eu não sou igual a eles? E o Senhor disse: porque um dia eles vão querer ser igual a você. O Espírito Santo não é uma coisa, ele é alguém. E ele quer pegar na sua mão hoje e quer te conduzir por uma viagem só de ida. Ele quer te revelar coisas que ele nunca revelou a ninguém. Só que para isso você tem que ser amigo dele. Você tem que pelo menos acreditar que ele existe. Você crê que ele existe? Alguém acredita? De verdade? Jesus disse: ele estará convosco, ele está convosco. Mas o desejo dele é estar em vós, dentro de vocês. Eu encerro contando um testemunho. Há 20 e poucos anos atrás, eu estava nos Estados Unidos da América, pregando no estado de Connecticut, pertinho de Massachusetts. E eu havia pregado numa igreja no domingo à noite, foi uma glória. E o pastor naquela noite disse: pastor Marco, amanhã vai haver uma cruzada aqui no estádio de futebol. E eu disse: quem é o pregador? Ele disse: o maior pregador de avivamento da América. Você quer ir comigo? Eu disse: eu quero. Ele disse: olha, eu tenho 2 ingressos que dá acesso à plataforma principal. E eu fiquei feliz, pastor Orlando. Falei: meu Deus, vou ver um pastor americano, o maior avivalista dos Estados Unidos. Chegamos mais cedo, sentei numa plataforma, ficava assim à direita da tribuna. Tínhamos ali umas 200 pessoas sentadas, pastores e padres. Aqui atrás tinha um coral muito grande. Na frente um estádio com 30, 40 mil pessoas. O pregador era o famoso pastor Benny Hinn. Eu nunca tinha visto ele.
E todo mundo naquela ansiedade. E de repente, anunciaram o pastor Benihim. E quando ele entrou, todo mundo ficou de pé. Eu olhei e me escandalizei, porque o assembleiano roxo, e o cabelo dele parecia uma obra-prima. Era uma coisa assim, que não tem como nominar. Ele dava uma amarrada no cabelo aqui, descia pelo aqui. Eu falei, meu Deus, como é que o senhor usa esse cabeludo? Vai vendo. Não bastasse isso, o pastor Benihim chegou diante do povo e falou que estava cansado. Beto, me ajuda aí, eu vou falar em inglês, tenta traduzir aí. Ele olhou para o povo e disse, brothers and sisters, I'm so tired. Irmãos e irmãs, eu estou tão cansado. I need some rest now. Eu preciso descansar agora. You understand me? Tá me entendendo? That's okay. Tá bem? Todo mundo ficou quieto. E eu falei, problema seu. O pastor me chamou para pregar aqui. Eu falo, eu estou cansado. Eu estou sem dormir desde ontem, gente. Eu vim de uma vigília direto para cá de São Paulo. Estou sem dormir. Eu vou aqui reclamar, problema meu. Não é problema dos outros, problema é meu. E eu falei, problema seu, pregador. Prega. Aí ele olhou e disse, irmãos, eu posso pregar sentado? Aí eu quase tive um infarto. Assembleiano, ver pregador pregar sentado. Botaram uma cadeira, o homem sentou e cruzou a perna. Quando ele cruzou a perna, eu quase desmaiei. Porque lá na minha igreja, quando eu fui consagrado a presbítero, a primeira vez que eu sentei no púlpito, quando eu cruzei a perna, eu tomei um tapa na perna. O pastor jogou a minha perna do outro lado e falou, nunca mais cruze a perna no púlpito, tenha respeito. Até hoje, quando eu vou cruzar a perna volta sozinha. Trauma. E aquele homem cabeludo cruzou a perna, botou a mão no joelho, Fábio, e foi pregar. E ele começou, eu falei, pelo menos a pregação vai ser boa. E ele começou, e Jesus entrou na cidade, e a árvore tinha Zaqueu, e Jesus disse, vou almoçar na sua casa. Eu falei, esse é o maior pregador do mundo? Eu falei, se me dão esse microfone. Ó, arrogante. Estava indo tudo muito bem, eu já estava quase dormindo. De repente esse homem, ele parou de falar. Eu levantei a cabeça para ver o que tinha acontecido. E ele deu um streamlick. Já viu que quando a pessoa tem aquela tremura? Minha mãe falava assim, quando você tremer, você fala, passa a morte que eu estou forte. Já teve isso? Ele fez isso. Quando ele se sacudiu, eu falei, o que está tendo ali? E ele disse assim, uau, it's here. Uau, ele está aqui. E ele ficou em pé. Ele disse, the Holy Spirit, o Espírito Santo, it's here. Está aqui. Are you feeling? Você está sentindo? And you? E você? Are you feeling? Está sentindo? It's here. Ele está aqui. E ele fez assim, vocês não sentem. Ele falou para alguém tocar um teclado. Não se escandalize, eu já estou terminando. Roubei 2 minutos aqui, 3 minutos já foi, mais 2 eu termino. Ele botou uma mão aqui e a outra assim. Ele fechou os olhos e diante de uma plateia de quase 40 mil pessoas, ele começou a dançar. Ele começou a bailar. E eu, assembleiano, falando, o que é isso? Esse homem está doido. De repente a atmosfera do lugar mudou. Começou a ficar pessoas em pé, o ginásio foi ficando em pé. As pessoas começaram a chorar. Eu fui sentindo algo que me arrepiava todo. Disse, Deus, o que é isso? Todo mundo começou a chorar. Eu comecei a chorar sem entender por que eu estava chorando. Daqui a pouco ele parou nessa posição, olhando para os pastores, estendeu uma mão para o ginásio e outra para o coral e disse, Holy Spirit, Espírito Santo, touch the people. Toque as pessoas. Now. Agora. Touch. Toque. Touch. Toque. Touch. Toque. Now. Agora. Igreja, eu estou com o corpo arrepiado. Eu vi naquela noite quase 40 mil pessoas caírem no chão ao mesmo tempo. Eu nunca tinha visto isso. E eu falei, Deus, o que é isso? É o Apocalipse. O coral caindo, o povo caindo, os pastores do meu lado, os padres caindo. De repente, eu estava caído no chão também. Quando eu caí, dei conta do que eu estava, onde eu estava. Eu disse, meu Deus, estou endemoniado. Comecei, sai de mim, sai. Porque me ensinaram que só caía quem estava endemoniado. E eu tentei ficar em pé, minha perna não obedeceu. Eu saí de gatinho, sentei naquela tribuna, fiquei olhando as pessoas rolando para o chão. Lá no canto um homem veio com a cadeira de roda levantada.
Atrás dele, paralíticos, pessoas com sangue pelo ouvido, tumores explodiram aqui. Eu falei: o que é isso, Jesus? Os padres estavam rolando no chão. Eu falei: ali tem. Um dos padres saiu se arrastando. O pastor Benihim ainda estava adorando. Ele agarrou a perna do pastor Benihim. O pastor Benihim parou de adorar, olhou para ele e fez assim: What happened? O que está acontecendo? What happened, O que man? está acontecendo, homem? E o homem disse: eu quero isso. Pastor Benihim foi incisivo, olhou para ele e disse: This is possible, Isso é possível, but mas change your life. mude a sua vida. Change your life. Mude a sua vida. Change your life. Mude a sua vida. Um padre olhou para o outro, que olhou para o outro, fizeram assim, tiraram a batina, tiraram os terços, ficaram em pé e disseram: nós queremos. E o pastor Benihim mandou ficar alguém atrás dele. Ele derrubou eles umas 30 vezes. Saiu em ordem alfabética, um após o outro. Depois de 30 vezes ele falou: agora, ok, ore pelo povo. E os padres falaram: como? Estenda a mão. E para onde eles estendiam a mão, as pessoas caíam. Aí os padres olhavam para a mão e não entendiam, estendiam a mão e o povo caía. E eles olhavam para a mão e não entendiam. E perguntaram para ele: o que é isso? E ele disse: é o meu amigo, é o Espírito Santo de Deus, que quando convidado entra na festa. Fique de pé comigo. Que quando reconhecido ainda traz dons. É Ele quem faz a igreja ficar adornada. Os dons vêm dEle. A uns pelo Espírito é dado a palavra do conhecimento, a outros pelo mesmo Espírito é dado a palavra da revelação, a outro pelo mesmo Espírito é dado variedade de línguas, a outra pelo mesmo Espírito é dado a interpretação das línguas, a outro pelo mesmo Espírito é dado os dons de curar os enfermos, a outros pelo mesmo Espírito é dado o dom de discernir os espíritos, a outro pelo mesmo Espírito é dado a palavra do conhecimento, a outros pelo mesmo Espírito é dado o dom de operação de maravilhas, a outro pelo mesmo Espírito é dado o dom da fé. Alguém gostaria de receber? Então feche os seus olhos. Amigo Espírito Santo, Nosso amigo Santo Espírito. eu desafio os batizados com o Espírito Santo a orar em línguas agora. Venha aquecer os corações. Adore, adore, eu tenho poucos segundos para terminar. Adore. Sai da terra. Venha com cura todo o seu povo. Seja curado, seja batizado com o Espírito Santo, seja liberto, seja tocado, recebe os seus sinais. Vai, Roberto. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo o teu povo. Faz de novo. Pessoas estão se ajoelhando no meio do ginásio. Pessoas estão caindo no meio da multidão. Recebe. Ele é real, Ele é amigo, Ele está aqui. Faz de novo, faz de novo, faz de novo, vai. Faz de novo, faz de novo. o seu povo clama-se mais uma vez. Faz de novo. Rabaxaque
Diga comigo, em nome de Jesus. Mais alto, em nome de Jesus. Todos os demônios que lutaram contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha sensibilidade, contra a minha igreja, que roubaram os dons, eu ordeno, venha para a palma da minha mão agora e feche a sua mão. Feche os olhos, eu vou contar até 3, você vai jogar no chão e vai pisar em cima. E aí você vai abraçar 2 pessoas e vai dizer: Ele vai fazer de novo, porque Ele está aqui, Ele é seu amigo. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família vai sentir orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que Deus fará na igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. 2,5, Anápolis será conhecida como a capital do avivamento do Brasil. 3, jogue no chão. Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Aos guerreiros que estão aqui, escutem: sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Murcha a barriga e estupe o peito. Olhe nos olhos do soldado do seu lado. Se não tiver vermelho, enfie o dedo no olho dele. E só quem sente Jesus